Olá, seja bem-vindo ao canal Mente em Chamas. No quiz de hoje você precisa acertar as perguntas sobre história do Brasil. Serão 20 perguntas com 4 alternativas, valendo 1 ponto para cada acerto. Anote e deixe nos comentários quantas perguntas acertou. E no final terá um desafio para você. E antes de soltar o cronômetro, se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse toda semana, deixe o seu like, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e bora começar o quiz de hoje. Pergunta 1. Em que ano o Brasil foi descoberto pelos portugueses? Alternativa A, 1492. Alternativa B, 1500. Alternativa C, 1510. Alternativa D, 1505. Alternativa certa B, 1500. A expedição de Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 22 de abril de 1500. Mas há indícios de que outros navegadores já haviam passado pela costa brasileira antes. Pergunta 2. Quem foi o primeiro imperador do Brasil? Alternativa A, Dom João VI. Alternativa B, Dom Pedro II. Alternativa C, Tiradentes. Alternativa D, Dom Pedro I. Se você disse alternativa D, Dom Pedro I, acertou. Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil e se tornou imperador em 1822, com apenas 24 anos de idade. Pergunta 3. Qual foi o principal produto exportado pelo Brasil durante o ciclo do açúcar? Alternativa A, café. Alternativa B, açúcar. Alternativa C, ouro. Alternativa D, algodão. Alternativa certa B, açúcar. Durante os séculos 16 e 17, o Brasil foi o maior produtor mundial de açúcar, com plantações principalmente no Nordeste. Pergunta 4. Quem foi o líder da Inconfidência Mineira? Alternativa A, José Bonifácio. Alternativa B, Tiradentes. Alternativa C, Joaquim Nabuco. Alternativa D, Zumbi dos Palmares. Se você disse alternativa B, Tiradentes, acertou. Tiradentes virou símbolo da luta pela independência, mas só foi reconhecido como herói nacional décadas após sua morte. E aí, está acertando todas? Pergunta 5. Qual foi o nome dado ao movimento de abolição da escravidão no Brasil? Alternativa A, Revolta dos Malês. Alternativa B, Guerra de Canudos. Alternativa C, abolicionismo. Alternativa D, iluminismo. Alternativa certa C, abolicionismo. O Brasil foi o último país do Ocidente a abolir oficialmente a escravidão, em 1888, com a assinatura da Lei Áurea. Você sabia? Embora a Lei Áurea tenha libertado oficialmente os escravizados, muitos deles continuaram sem acesso à terra, trabalho digno ou educação, perpetuando desigualdades por gerações. Pergunta 6. Em que data foi proclamada a independência do Brasil? Alternativa A, 15 de novembro de 1889. Alternativa B, 7 de setembro de 1822. Alternativa C, 22 de abril de 1500. Alternativa D, 13 de maio de 1888. Alternativa certa B, 7 de setembro de 1822. O famoso Grito do Ipiranga de Dom Pedro I às margens do riacho Ipiranga foi um gesto simbólico. A independência foi negociada posteriormente com Portugal. Pergunta 7. Quem proclamou a República no Brasil? Alternativa A, Getúlio Vargas. Alternativa B, Marechal Deodoro da Fonseca. Alternativa C, Dom Pedro II. Alternativa D, Floriano Peixoto. Alternativa certa C, Dom Pedro II. A proclamação da República em 1889 foi um golpe militar que derrubou o imperador Dom Pedro II sem resistência. Pergunta 8. Qual grupo fundou o Quilombo dos Palmares? Alternativa A, portugueses. Alternativa B, escravizados fugitivos. Alternativa C, indígenas. Alternativa D, bandeirantes. Se você disse alternativa B, escravizados fugitivos. Palmares chegou a abrigar mais de 20 mil pessoas e resistiu por quase um século, sendo o maior símbolo da resistência negra no Brasil colonial.
Pergunta 9. Quem foi o presidente do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial? Alternativa A. Juscelino Kubitschek. Alternativa B. Getúlio Vargas. Alternativa C. Café Filho. Alternativa D. Eurico Gaspar Dutra. Se você disse alternativa B, Getúlio Vargas, acertou. Getúlio Vargas, embora inicialmente simpático ao eixo, aliou-se aos aliados e enviou tropas brasileiras para combater na Europa. Pergunta 10. Qual cidade foi construída para ser a nova capital do Brasil em 1960? Alternativa A. Rio de Janeiro. Alternativa B. Salvador. Alternativa C. São Paulo. Alternativa D. Brasília. Se você disse alternativa D, Brasília, acertou. Brasília foi planejada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, e sua construção simbolizava o desejo de integrar o interior do país. Você sabia? Brasília foi construída em apenas 3 anos, de 1957 a 1960, e muitos trabalhadores que participaram da obra se tornaram os primeiros moradores da cidade. Pergunta 11. Qual foi o principal produto do ciclo econômico brasileiro no século XVIII? Alternativa A. Cana-de-açúcar. Alternativa B. Café. Alternativa C. Ouro. Alternativa D. Tabaco. Se você disse alternativa C, ouro, acertou. O ciclo do ouro atraiu milhares de portugueses e escravizados para as regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Pergunta 12. Em que cidade ocorreu a revolta da Chibata? Alternativa A. Recife. Alternativa B. Rio de Janeiro. Alternativa C. Salvador. Alternativa D. Fortaleza. Acertou-se, disse B. Rio de Janeiro. Em 1910, marinheiros protestaram contra os castigos físicos impostos na Marinha. O movimento ficou conhecido como Revolta da Chibata. Pergunta 13. Qual foi o movimento separatista ocorrido no sul do Brasil durante o Império, liderado por Bento Gonçalves? Alternativa A. Confederação do Equador. Alternativa B. Revolução Praieira. Alternativa C. Sabinada. Alternativa D. Revolução Farroupilha. Se você disse alternativa D, Revolução Farroupilha, acertou. A Revolução Farroupilha, de 1835 a 1845, foi uma rebelião dos estancieiros do Sul contra o governo imperial, motivada por questões fiscais e pela busca de maior autonomia regional. Pergunta 14. Qual foi o primeiro movimento de revolta contra a coroa portuguesa com ideias de independência no Brasil? Alternativa A. Revolta dos Malês. Alternativa B. Inconfidência Mineira. Alternativa C. Cabanagem. Alternativa D. Revolta da Armada. Se você disse alternativa B, Inconfidência Mineira, acertou. A Inconfidência Mineira, ocorrida em 1789, foi inspirada pelos ideais iluministas e da Revolução Americana. Embora tenha fracassado, tornou-se símbolo da luta pela independência. Pergunta 15. O que simboliza o feriado de 7 de setembro no Brasil? Alternativa A, a abolição da escravatura. Alternativa B, a proclamação da República. Alternativa C, a chegada da família real portuguesa. Alternativa D, a independência do Brasil. Alternativa certa D, a independência do Brasil. Em 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, Dom Pedro I declarou a separação de Portugal com o famoso Independência ou Morte. Você sabia? Apesar do grito simbólico de independência, o Brasil teve que pagar uma indenização milionária a Portugal para ser reconhecido como nação independente. O valor foi financiado com um empréstimo junto à Inglaterra. Pergunta 16. Em que ano foi assinada a Lei Áurea, que aboliu oficialmente a escravidão no Brasil? Alternativa A, 1822. Alternativa B, 1871. Alternativa C, 1891. Alternativa D, 1888. Alternativa certa D, 1888. A Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel em 13 de maio de 1888, mas não garantiu assistência aos ex-escravizados, que foram deixados à própria sorte.
Pergunta 17. Qual presidente ficou conhecido por incentivar a industrialização e criar leis trabalhistas no Brasil? Alternativa A, Jânio Quadros. Alternativa B, Itamar Franco. Alternativa C, Getúlio Vargas. Alternativa D, Tancredo Neves. Se você disse alternativa C, Getúlio Vargas, acertou. Getúlio Vargas governou o Brasil por quase 20 anos e foi o responsável pela consolidação das leis do trabalho, CLT, em 1943. Pergunta 18. Qual foi a primeira capital do Brasil? Alternativa A, Brasília. Alternativa B, Salvador. Alternativa C, Recife. Alternativa D, Rio de Janeiro. Se você disse alternativa B, Salvador, acertou. Salvador foi capital do Brasil de 1549 até 1763, quando a sede do governo foi transferida para o Rio de Janeiro. Quero ver quantos pontos você vai fazer, hein? Pergunta 19. Qual foi o nome do plano econômico lançado em 1994 para conter a hiperinflação? Alternativa A, Plano Cruzado. Alternativa B, Plano Verão. Alternativa C, Plano Bresser. Alternativa D, Plano Real. Se você disse alternativa D, Plano Real, acertou. O Plano Real, lançado durante o governo de Itamar Franco com coordenação de Fernando Henrique Cardoso, estabilizou a economia e introduziu a moeda real. Pergunta 20. Que presidente do Brasil foi deposto por um golpe militar em 1964? Alternativa A, Tancredo Neves. Alternativa B, João Goulart. Alternativa C, Jânio Quadros. Alternativa D, Café Filho. Se você disse alternativa B, João Goulart, acertou. João Goulart propôs reformas de base, como a reforma agrária, o que gerou forte oposição de setores conservadores e resultou em seu afastamento. Você sabia? A ditadura militar no Brasil durou 21 anos, e milhares de pessoas foram presas, torturadas ou exiladas por motivos políticos. Muitos ainda buscam reconhecimento e justiça até hoje. Desafio. Agora é com você. Responda nos comentários. Qual alternativa você acha que é a correta? E a resposta certa será revelada no próximo vídeo. O que motivou a Inconfidência Mineira? Alternativa A, ideias dos Estados Unidos. Alternativa B, impostos abusivos. Alternativa C, briga com a Espanha. Alternativa D, fim da escravidão. Parabéns por chegar ao final desse quiz. Como você se saiu? Em breve mais um vídeo e não se esqueça de colocar nos comentários a sua pontuação, deixar um like e se inscrever no canal. Aqui estão mais 2 vídeos para você maratonar e até o próximo Quiz Mente em Chamas. Tchau, tchau!